queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo em Mateus capítulo 22. É lógico que a minha palavra tem a ver com aquilo que eu vivi. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. É a parábola das bodas. E a parábola das bodas é um convite de Deus para várias gerações. E aqui, esse convite, eu não vou explicar a parábola inteira. Eu só quero dizer que o Senhor disse, olha, as bodas já estão, está tudo pronto. Eu só quero que vocês sentem à mesa. Eu só quero que vocês cheguem mais perto. Eu só quero que vocês participem comigo. E as pessoas foram dando várias desculpas. E aqui está escrito em Mateus capítulo 22, que os convidados, no versículo 3, diz que os convidados não quiseram ir. E ele continuou convidando. E depois, no versículo 4, ele diz, olha, mas tudo está pronto. A última linha no versículo 4, está tudo pronto, vinde para as bodas. Mas no versículo 5, o que está escrito aí? Que as pessoas o quê? Não se importaram. Primeiro, não quiseram ir. Primeiro, no versículo 3, está escrito que elas não quiseram ir. No versículo 2, está escrito que elas não se importaram. E no versículo 8, ele diz, mas a festa está pronta. E aqui está escrito, então, disse, no versículo 8, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E ele disse, e depois as encruzilhadas. Aqui está falando que as pessoas estavam na encruzilhada. Na encruzilhada, como é que elas estavam? Elas estavam andando? Sim ou não? Não, gente, estava parado. Na encruzilhada. O que é na encruzilhada? Você não sabe se você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai para frente, vai para trás. Era um grupo de pessoas que estavam parados. E ali o Senhor falou, faz o convite para esses que estão parados. E aí o convite foi feito. E acredite ou não, quem estava parado se movimentou. E quem estava parado é que encheu a sala de banquete. E está escrito que a sala de banquete ficou cheia. Se você não sabe, nós somos esse povo da encruzilhada. Nós somos, aí você fala, nossa, aí você já levou para outro lugar, né? A tua mente já levou para outro lugar. Eu estou falando que os gentios, nós somos a oportunidade que Deus está dando. Os gentios, depois da cruz, o Senhor, durante toda a história da humanidade, durante toda a história de Israel foi desprezando, não foi aceitando o convite, era um profeta ou outro que aceitava, vivia um avivamento, mas não vivia como um todo a resposta do que Deus queria. Deus queria um grupo grande de pessoas respondendo. Porque Deus, ele já sabia, claro, onisciente, ele sabia, o mundo do tempo da igreja primitiva era pequenininho, se resumia ao que os apóstolos fizeram. Mas o Senhor sabia que chegaria um momento em que o mundo seria desse tamanho que a gente vê. Hoje o mundo, a gente está falando de Oceania, a gente está falando de Ásia, nós estamos falando de África, tudo bem, na época dos discípulos já tinha África, mas nós estamos falando de América do Sul, América do Norte, América Central, nada disso tinha para os apóstolos. E o Senhor estava falando, eu preciso de um grupo grande de pessoas que responda, e nós somos esse grupo, e eu quero saber se você respondeu ao chamado do ID do Senhor, amém? Quem vai responder ao ID do Senhor? Então diz amém, Senhor? Amém, Senhor. Então, aí, agora, este ID, nós temos Jesus falando sobre esse ID. Ele disse assim, olha, para esse ID você precisa de uma coisa, de roupa especial. Sabe, para você fazer uma maratona, você não pode ir com a roupa que eu estou aqui. Pode ir, não. Você tem que ir com uma roupa adequada para uma maratona. E para você ir responder o ID do Senhor, você precisa de uma roupa adequada. Sabe qual é a roupa? Jesus disse, revestidos de poder. Diz para a pessoa do lado, tem que ser revestido de poder. Gente, não tem como você ir de outra forma. Você tem que ser... E quando você vai revestido de poder, não é só poder e autoridade, você vai revestido de amor. Uma das coisas que mais... Para mim, é o máximo de um elogio que uma pessoa pode receber, é o que eu ouvi do pastor árabe, quando ele contou para mim, ele estava do lado do pastor Beethoven, e ele disse assim, pastora, você reparou numa coisa quando você chegou no campo dos refugiados? Você reparou como aquelas crianças saíram de todos os lados e saíram para tocar, simplesmente para ficar do lado do pastor Beethoven e da pastora Gláucia? Eu falei, reparei. Mas eles não...
quando ele me fez essa pergunta, eu reparei que as crianças não estavam olhando para as mãos deles, mesmo porque as mãos deles estavam vazias. Eles não estavam com presentes e com os tênis e com nada. Eles simplesmente queriam ficar perto deles. E ele disse assim, sabe por que eles correm desse jeito? Porque eles dizem que eles são como Jesus. Gente, não tem elogio mais bonito do que esse. Dizer que alguém é igual a Jesus. Então, eles não estavam olhando, eles precisam de tudo. Mas eles corriam para receber amor. Para receber o que Jesus daria para eles. Porque Jesus, ele dá provisão, sim. Mas ele dá o quê? Ele dá valor, ele dá significância, ele dá amor. Então, você precisa de primeira coisa para você responder o chamado. O quê? Revestimento de poder. Segunda coisa para você responder o chamado. Jesus disse que eles teriam que ir para onde? Eles teriam que ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Agora, vamos lá. Jerusalém, para os discípulos. O que era Jerusalém para os discípulos? Jerusalém era falar para pessoas surdas. Porque em Jerusalém estavam os religiosos. E eu digo para você que você foi chamado para desconstruir o que a acomodação de uma igreja. A igreja está acomodada. Você não pode ser acomodado e você tem que desconstruir essa acomodação. Jerusalém é uma igreja engessada. E você não é uma igreja engessada. Você é corpo de Cristo. Você é braço de Jesus para abraçar. Você é pés de Jesus para caminhar onde ninguém quer caminhar. Você é pés de Jesus aqui no Rio de Janeiro. Você é pés de Jesus nas comunidades. Você é pés de Jesus no Brasil inteiro. Você é pés de Jesus no mundo inteiro. Alguns Jesus chamou para evangelismo transcultural, outros para o evangelismo urbano. Cada um tem o seu chamado, mas uma coisa, você foi chamado para anunciar o evangelho. E o que você está fazendo? Você tem que anunciar e dizer, eu conheço a solução. Você quer solução para a tua vida? Eu conheço a solução. Então, reserva um diazinho na tua vida. Mulher, reserva um diazinho. Nesse dia você vai ser fortalecida, você vai ser restaurada, você vai encontrar norte para a tua vida. Mas você precisa falar. Jerusalém não é um lugar fácil. Jerusalém é um lugar em que as pessoas não querem ouvir. Mas Jesus falou, vai para Jerusalém. Depois Jesus falou, vai para a Judeia. Seria muito mais cômodo Jesus dizer, vai para Galileia. Galileia é zona de conforto. É onde eles tinham o emprego deles, onde eles tinham a família deles. Mas Jesus disse, depois de Jerusalém, vai por toda a Judeia. Sai da tua zona de conforto. E eu digo para você, Jesus está falando, sai da tua zona de conforto. Não se esconde por detrás da pandemia. Você tem que sair da tua zona de conforto. Depois Jesus falou, vai para onde? Depois de Jerusalém, Judeia, ele disse o quê? Vai para Samaria. Samaria é um lugar onde é difícil para você, porque você falar para pessoas que você tem algum problema com elas. Já pensou você falar com pessoas que você tem algum problema com ela? Já pensou você testemunhar no meio da tua família, que é o lugar mais provável onde você tenha problema? Esse é um dos lugares mais difíceis para a gente obedecer ao Senhor. É a nossa Samaria. Eu não sei onde é a tua Samaria. Se é no teu trabalho, a tua Samaria. Se é no meio da tua família, a tua Samaria. Mas eu sei de uma coisa, que você tem que ir para Jerusalém, Judeia e Samaria. E você também tem que ir para os confins da terra. E nos confins da terra, eu digo que é o que nós estamos fazendo como igreja. Nós precisamos ir, só que para você ir para os confins da terra, você precisa de altruísmo, você precisa de preparo, você precisa de um preparo de escondido. Não é assim, o Senhor já vai te mandar. Não, e você precisa de um preparo na palavra, você precisa de um preparo de conhecimento do reino espiritual, você precisa ter mentalidade de reino, e aí sim você vai para os confins da terra. Mas eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, para quem responde o ID do Senhor, e nós estamos numa campanha de milagres, e eu não esqueci. Em Hebreus capítulo 11, o Senhor faz uma chamada para nós. Outra chamada, não é? Então, o Senhor diz, Hebreus capítulo 12.
Hebreus capítulo 12, mas tem a ver com Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, está escrito: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu separei aqui para ler a mesma passagem na linguagem da Bíblia Viva. Olha o que está escrito, presta atenção. Visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando da tribuna principal. Você sabia que primeira coisa, o Senhor, Ele te convidou para uma corrida. Lá na encruzilhada, você estava parado. Quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você estava parado. Mas quando você disse, sim, Senhor, eu abro o meu coração e eu te aceito como meu Senhor e Salvador, Ele disse, agora vamos começar uma corrida. Agora é uma maratona. Não é um tiro de 100 metros. Não é uma coisa imediata. É prolongado. É uma maratona. Até a minha vinda, você está nessa maratona. Quando você está numa maratona, você precisa de algumas coisas. Você precisa de um preparo físico, como eu disse, de roupa adequada. E você precisa também de um preparo mental. Você precisa lutar contra vontade de desistir, cãibra, cansaço. Você tem que falar, não, eu vou continuar. Eu tô nessa proposta, eu vou chegar até o fim. Ainda que eu tenha que chegar andando um pouco, ou eu tenha que alternar entre correr e andar. Só tem uma coisa que eu não posso. Eu não posso parar. Diga agora, eu não posso parar. Você não pode parar por causa da pandemia. Você não pode desistir por causa da pandemia. Você foi chamado para uma maratona e agora a igreja precisa correr como nunca. Nós precisamos correr em direção a um novo momento. Não sei se você está percebendo, mas há uma unção nova a ser liberada sobre nós. Mas só para aquele que estiver correndo. Aquele que estiver parado vai ficar para trás. A nuvem de glória está correndo e você tem que correr. Então aqui está falando, olha leia Hebreus capítulo 11, veja, são homens que correram, são homens como Daniel, são homens como Abraão, são homens como Moisés, são homens que correram como Raabe, homens e mulheres que correram e alcançaram e foram até o fim, viveram os seus milagres. É uma corrida que não só você responde ao reino, mas você vive os seus milagres nessa corrida. E aqui, continuando a ler na linguagem viva, vive-se que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando da tribuna principal. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Gente, você precisa se afastar do desânimo, você precisa se afastar da tristeza, você precisa se afastar do pecado, você precisa se afastar de tudo aquilo que traz morosidade na sua vida. É o que está escrito aqui, se afaste de tudo que te torna vagaroso e que te atrase, especialmente pecados que se enroscam tão fortemente nos seus pés e te derrubam. Corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Então, essa maratona, você não pode desistir. Só que aqui nesse versículo diz o seguinte, você precisa, para uma maratona você tem que ter meta, você tem que ter preparo, você tem que ter o objetivo. O objetivo é o percurso, e quem está no fim do percurso não sou eu, é Cristo. Olhe firmemente para quem correu. Gente, quem é que correu primeiro? Foi Jesus, Ele é o pioneiro. Como que Ele correu? Porque lá na eternidade, Deus Pai, Ele simplesmente fez uma trajetória. Meu filho, você vai correr, você vai para a terra, você vai correr. É uma maratona de 33 anos, não é de um dia, nem de 2. São 33 anos, sendo que nos 3 últimos anos vai ser mais forte essa maratona.
Meu filho, nessa maratona, no último momento dessa maratona, você vai sair da Galileia, você vai para Jerusalém. Em Jerusalém, esse é o pior momento, é o momento que você vai ter cãibra, é o momento que você vai ter desânimo, é o momento que você vai ter tristeza, você vai ser resistido, você vai ser desprezado, você vai ser acusado, você vai ser crucificado. Mas nessa maratona, você ainda tem que continuar, meu filho, porque depois da cruz, você ainda vai para o túmulo, e depois do túmulo, você vai para as profundezas da terra. Mas eu quero te dar uma notícia, olha firmemente para mim, meu filho, porque depois das profundezas da terra, você tem o trono, você tem um nome acima de todo nome, você tem todo o poder e autoridade de volta, você está levando, não só você é o pioneiro de muitos maratonistas, eles vão olhar firmemente para você e vão dizer, é possível concluir essa maratona, porque toda vergonha que eu estiver suportando, toda dificuldade que eu estiver suportando, eu sei que tem um fim, que é o trono de glória do Senhor. Eu digo para você, você vai viver uma unção que você nunca viveu. Não olhe para a tristeza, não olhe para a dificuldade, não olhe para a tua cãibra, não olhe para a vontade. Para. Ninguém está olhando para você, ninguém liga para você. Você tem que falar, eu nem ligo, é para você, para essa voz. Eu olho para Jesus, firmemente para Jesus. Se ninguém liga para mim, Jesus liga para mim. Se ninguém fala comigo, Jesus fala comigo. Se eu não tenho oportunidade em lugar nenhum, Jesus me dá todas as oportunidades. Você tem que olhar firmemente para Ele. Agora, quando Ele fala, olha firmemente para mim, Ele fala isso por quê? Porque um maratonista, ele pode olhar para 3 lugares. Ele pode olhar firmemente para a multidão. Tem uma multidão que olha para você. Quando você vai em Jogos Olímpicos, que esse ano a gente nem sabe se vai ter online, como é que vai ser. Mas quando você vê, tem os espectadores. Ou quando você vai no jogo de futebol, também tem o público. Se o jogador não se concentrar no jogo e ficar se concentrando na multidão, tem sempre o time contra, tem sempre a pressão. Imagina quando você vai num pênalti, sabe, você vai chutar o pênalti, a pressão sobre aquele jogador, ele não tem que prestar atenção na multidão, na pressão da multidão, ele tem que prestar atenção nele, no gol, ele tem que prestar atenção ali no goleiro, ele tem que prestar atenção no que ele tem que fazer. E eu digo para você, não preste atenção no que as pessoas estão falando sobre a sua vida, preste atenção no que Jesus fala da sua vida. As pessoas dizem que Deus nunca fez nada, e que nada está acontecendo na tua vida. Não preste atenção nisso, continue a maratona, Ele tudo está fazendo, e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus de milagres. Não preste atenção na multidão, não preste atenção em você mesmo. Quando a gente presta atenção em nós mesmos, nós ficamos preocupados. Será que a minha roupa está direito? Será que todo mundo está olhando para mim? Será isso? Será aquilo? Ou senão quando você presta atenção em você mesmo, você começa com uma vitimização. E você começa a reclamar. O maratonista, se ele ficar prestando muita atenção nele, coitadinho de mim, eu estou suando. Coitadinho de mim, eu estou com uma dorzinha aqui, estou com dorzinha ali. Coitadinho de mim, eu estou com sede. Não, o maratonista não presta atenção. Está com sede, mas aguenta mais um pouco. Daqui a pouco tem uma estação com água. Aguenta mais um pouco. Não desiste por causa da sede. Não, está suando, limpa aí. Não desiste por causa do suor. Se você ficar ouvindo a tua própria voz, você não vai muito longe. Mas eu digo que você é um maratonista de Deus e você vai longe. Você vai longe como todos esses homens e mulheres de Hebreus capítulo 11 foram. Eles marcaram a geração deles. E você vai marcar essa geração. Porque Cristo é a resposta. Cristo, sabe, eu tinha uma música logo que eu me converti, que é Cristo é a resposta. Parece que as músicas esqueceram as coisas mais simples. As músicas precisam ser um pouco mais cristocêntricas. E eu digo para você que Cristo continua sendo a resposta. Cristo sempre foi a resposta. Você não é resposta para nada. Agora, Cristo é a resposta. Então, quando você estiver nessa maratona, não presta atenção em você mesmo. Enquanto você estiver nessa maratona, não presta atenção também nos outros que estão correndo do teu lado. Sabe, cada um tem o seu ritmo. Você tem um ritmo
Talvez você seja mais rápido, ou talvez você seja mais lento do que as pessoas. O fulano já foi ordenado, então eu não tenho, a minha vida não tem, o meu ministério já acabou. Não, mas peraí, o fulano tem um ritmo, você tem outro ritmo. Não presta atenção nas pessoas que estão ao teu lado. Presta atenção e olha firmemente para quem? Para o autor e consumador da tua fé. Olha para aquele que correu, olha para aquele que não prestava atenção em Pedro, não prestava atenção na hora da cruz, ele não prestou atenção em tudo que falaram. Se você é filho de Deus, então desce daí, salva a nós e salva você mesmo. Ele não prestou atenção em nada disso, ele prestou atenção, ele olhou firmemente para o pai. Meu filho, aguenta firme que falta pouco. Meu filho, aguenta firme, porque olha, um crucificado fica 3 dias na cruz, mas você vai ficar só 6 horas. O teu sofrimento é grande? Sim, eu sei que é grande, mas o Senhor encurta o nosso sofrimento. Ele é um Deus que chega no meio do teu sofrimento e diz: eu sou a solução, eu sou a resposta. Sabe, no meio desses maratonistas tem uma pessoa que eu admiro muito, e eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 103, no Salmo 103. E foi lá na Jordânia que o Senhor falou comigo sobre esse salmo. Porque eu pensei tanto em Moisés lá, né? Porque andar pelo deserto e não pensar em Moisés, subir ao Monte Nebo e não pensar em Moisés é impossível. Então eram tantas situações em que eu lembrei de Moisés, e de repente, quando eu estava lendo no meu devocional lá, Salmo 103, versículo 7, eu entendi o que o Senhor estava querendo falar comigo. Olha o que está escrito. Isso é fantástico que está escrito no Salmo 103, versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés, mas os seus feitos aos filhos de Israel. Eu faço uma pergunta para você. Você quer conhecer os caminhos ou você quer conhecer os feitos? Ninguém respondeu nada. Alternativa A. Quem quer conhecer os caminhos do Senhor? Levanta a mão. Alternativa B. Quem quer conhecer os feitos do Senhor? Tem gente que levantou a mão nas duas, eu vi. Não, mas a maior parte levantou a mão na alternativa certa. É melhor conhecer os caminhos do que os feitos. Porque quando eu conheço o caminho, quem é o caminho? É Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se eu conheço Jesus, eu conheço o caminho do milagre. Se eu conheço Jesus, eu conheço a reta final da maratona. Então Moisés, ele olhou para o Senhor. Aliás, a caminhada dele, a maratona, começou na sarça. Ele olhou para aquele que estava dentro da sarça. Ele se encantou não com a sarça, ele se encantou não com o fogo, ele se encantou com quem estava no meio da sarça. E eu sei disso pela revelação que Estevão teve em Atos capítulo 7, dizendo que Moisés se encantou com o Deus da sarça. Não foi nem com o fogo, nem com a sarça. Tem gente que se encanta com o poder. Gente, você tem que se encantar com quem é a fonte do poder e não com o poder. Você tem que se encantar com aquele que é a fonte do milagre e não com o milagre. Se você se encantar com os feitos, você é um usurpador de Deus. Você é um ladrão para Deus, porque você só quer aquela coisa da multidão. Eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão. Jesus disse: eu estou sabendo, eu te conheço, lá em João capítulo 6. Vocês já vieram atrás de mim? Eu sei que vocês estão atrás é do pão, porque vocês me viram multiplicar o pão. Jesus estava muito triste com a multidão. Vocês não estão vindo atrás de mim, vocês estão vindo atrás do pão que eu multiplico. Gente, a igreja do século 21 virou uma igreja que ama feitos, que ama espetáculo, mas não ama os caminhos do Senhor. Moisés, ele entendeu que o caminho do Senhor é a oração. Você via Moisés todos os dias entrar na tenda da congregação. E Moisés entendeu que o caminho até o Senhor é o louvor, é a adoração. Você vê o tempo todo, é o caminho do Senhor, é a humildade. Por isso que vê Moisés um homem humilde. Ele entendeu que o caminho até o Senhor era a intimidade, a presença. Por isso que ele disse: Senhor, Moisés disse isso em Êxodo 13, Senhor, sem o Senhor
eu não vou. Sem a tua presença, eu não vou. Será que você fala isso quando você acorda? Senhor, sem o Senhor, sem a tua presença, eu não saio da cama. Eu não ouso sair da cama. Eu preciso de ti para tudo. Eu preciso de ti para sair de casa. Eu preciso de ti para orar. Eu não sei fazer nada sozinho. Eu preciso de ti. E porque ele amou o caminho, porque ele amou o caminho da oração, porque ele amou o caminho da humildade, porque ele amou o caminho da mansidão, o Senhor disse, então você vai ter os meus feitos, Moisés. Através da tua vida vão vir sinais, prodígios e maravilhas. Eu disse que nós estamos numa campanha de milagres. Você quer milagres? Então ame o caminho do Senhor. Ame Jesus. Ame essa maratona e essa proposta, porque é muito fácil você amar os feitos, sabe, Pedro, ele entendeu isso. Quando eu olho para Pedro antes, ele se encantava com os feitos de Jesus, mas depois ele se encantou com o caminho. Eu vejo um Pedro indo orar, Jesus já tinha dado para ele o batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 2, mas ele continuou amando o caminho do Senhor. Ele ia orar no templo, porque ele foi orar no templo, ali o cego na porta, o paralítico na porta de Formosa foi curado, porque Pedro e João estavam indo orar no templo. Quando ele foi até Dorcas, chamaram Pedro, Dorcas morreu. Ah, é? Tá bom. Aí ele amou o caminho, ele entendeu, diante de uma grande impossibilidade, morte é uma impossibilidade, Dorcas está morta. Como é que Jesus fez? Jesus não chamou um público, Jesus fez em oculto. Os maiores milagres são no oculto. Então ele colocou todo mundo para fora ali de Dorcas, aonde Dorcas estava. E ali ele ficou, ele e Dorcas, ele e a impossibilidade. E diante da impossibilidade, como é que Jesus fez mesmo? O caminho de Jesus é a oração. Ele se ajoelhou e ele orou. E depois que ele ajoelhou e ele orou, como é que Jesus fez mesmo? Então eu amo o caminho. Então Jesus liberou uma palavra, e ele liberou uma palavra sobre Dorcas, e Dorcas ressuscitou. Meu amado, a receita para o milagre é olhar firmemente para Jesus. A receita para o milagre é oração. A receita para o milagre é adoração. A receita para o milagre é uma vida de mansidão e de humildade. A receita do milagre é responder ao chamado do Senhor para essa maratona. Então, se você quer, neste momento, andar no caminho e correr essa maratona, eu queria te convidar para ficar em pé. Gente, não existe um momento mais importante do que esse. Salmo 103. Eu gostaria de chamar os levitas aqui. Salmo 103, versículo 7. Leia comigo. Manifestou os seus caminhos a Moisés. Fala comigo. Manifestou os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos ao povo de Deus. Alguns estão respondendo a maratona no meio da África. Outros estão respondendo a maratona no meio da Europa. Chegou a tua vez de responder a essa maratona no meio do Rio de Janeiro. E o Senhor está dizendo, olha firmemente para mim. Fecha os teus olhos e olha para Jesus. Olha firmemente para o autor e consumador da tua fé. Não olha para o que as pessoas estão dizendo. Não olha para o teu cansaço. Não olha para a tua tristeza. Olha para mim. Continua a correr. Falta pouco. Eu estou voltando. Você está percebendo? Se você não percebe, até quem não crê, até quem não conhece a Bíblia, está entendendo que eu estou voltando. Entenda, eu estou voltando. Eu estou com pressa. Eu quero uma igreja forte, uma igreja valente, uma igreja veloz. Aqui no meio do Rio de Janeiro, aqui no meio da Ilha do Governador. O Senhor nos prometeu aqui no meio da Ilha do Governador, avivamento. Não foi um, nem dois, nem três profetas que vieram aqui, um sem saber do outro, falando a mesma porta. Eu lembro como se fosse hoje, quando Marcos Brunet veio aqui e falou, Deus colocou vocês aqui no meio, no local exato. Vocês estão na porta do Rio de Janeiro. Aeroporto Internacional. Porta do Rio de Janeiro. Vocês vão viver muitas lutas, muitas guerras,
mas é porque vocês estão na porta do Rio de Janeiro. E porque vocês estão na porta do Rio de Janeiro, o avivamento vai sair daqui da ilha. Depois veio Júlio Melgar, que não sabia o que ele tinha dito, liberou a mesma palavra. Depois veio a Suzy, da Costa Rica. Costa Rica? Porto. Hã? Costa Rica? Costa Rica. Liberou a mesma palavra. Pastor Fernando, como o pastor Daniel está falando, lá atrás. Pensem lá atrás, gente. 20 anos atrás. Ele falou a mesma coisa. Pastor Francisco. Um sem saber do outro. Mas a mesma palavra. Porta do Rio de Janeiro, avivamento. Porta do Rio de Janeiro, avivamento. Por alguns momentos eu disse, Senhor, mas eu estou morrendo, a igreja está sendo despedaçada. Como o avivamento? Ele falava, por isso mesmo que vocês estão sendo castigados. Porque o diabo conhece essa palavra sobre vocês. Vocês lembram? Quando ele começou a ouvir que Moisés liberou a palavra, é tempo de sair do Egito. A coisa melhorou ou piorou? Piorou muito. Por quê? Porque o diabo sabia que era tempo de sair do Egito. O diabo conhece o chamado dessa igreja, que é avivamento. E eu digo para você que não seremos destruídos. Não seremos despedaçados. Não morreremos. E se você permaneceu depois de tantas guerras, parabéns, você é um maratonista. Você está correndo junto com a gente. Sentiu cãibra junto com a gente. Ficou suado junto com a gente. Sentiu vontade de parar. Mas você continuou olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando lá no meio do deserto, eu derramei, e eu estou sentindo a mesma presença que eu senti lá no meio do deserto. Quando eu derramei, eu vi aquele vinho, aquele suco de uva sendo derramado e absorvido pelas areias do deserto. Eu via aquilo sendo derramado em câmera lenta. E a cada basta que eu dizia, eu ouvia no reino espiritual um estrondo de correntes sendo quebradas diante dos bastas. Por isso eu quero ecoar todos os bastas que eu falei ali no meio do deserto da Jordânia para a sua vida. Eu quero dizer um basta a todo desânimo. Eu dou um basta a toda rebeldia em nome de Jesus. Eu dou um basta a toda divisão em nome de Jesus. Eu dou um basta a toda canseira e a toda tristeza em nome de Jesus. Eu dou um basta à miséria emocional, a miséria financeira. Eu dou um basta na autoridade do nome de Jesus. Eu dou um basta à morte. Eu digo agora, espírito de ressurreição sobre esta igreja. Espírito de ressurreição sobre casamentos. Espírito de ressurreição sobre os nossos jovens. Espírito de ressurreição sobre as nossas crianças. Espírito de ressurreição sobre casais, sobre ministérios, em nome de Jesus. Espírito de ressurreição sobre nossos pastores, obreiros, diáconos, em nome de Jesus. Espírito de ressurreição sobre os nossos levitas. Espírito de ressurreição sopra sobre essa igreja. Nós somos seus maratonistas. Conhecemos o teu caminho. Moisés conheceu o milagre. Ele olhou firmemente para ti. Quantas vezes ele quis desistir, Senhor, mas ele olhou firmemente para ti, autor e consumador da nossa fé. O Senhor viveu a cruz, o Senhor viveu o túmulo, o Senhor viveu as profundezas da terra, mas o Senhor nos ensinou o caminho para o céu. Sabemos que nessa maratona vivemos momento em que achamos que morremos, mas o Senhor diz: a morte não é o fim. Saiba que não é o fim. A ressurreição sim é o fim. Espírito de ressurreição. O apóstolo Paulo disse: ore para que você conheça o Espírito de ressurreição. E eu quero neste momento, Senhor, conhecer o Espírito de ressurreição sobre nós. Sopra sobre nós. Levanta a tua mão agora.
Levanta a tua mão e tenha o teu momento de adoração com o Senhor. Diz: Senhor, eu não quero conhecer os teus feitos, eu quero conhecer o teu caminho. Eu digo um não, Senhor, a toda acomodação. Eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir para a Judeia, eu quero ir para Samaria, eu quero ir para os confins da terra. Eu digo sim ao teu chamado, eu digo sim ao teu chamado, mas não é de qualquer jeito, é revestido de poder. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, agora coloca as tuas vestes de revestimento de poder. Eu retiro agora toda veste rasgada de sobre você, toda veste suja de sobre a sua vida. E agora, na autoridade do nome de Jesus, vestes de poder, seja revestido de poder do alto, para correr e para remir todo o tempo perdido. Na autoridade do nome de Jesus, você vai correr e você vai alcançar. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, todos os dons que você ainda não conheceu, que eles te alcancem na autoridade do nome de Jesus. Todo fruto do Espírito que você ainda não viveu, começa a viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Toda unção que você ainda não viveu, seja derramada agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Óleo novo, unção nova, céus rasgados sobre nós, Senhor. É tempo de chuva serôdia sobre nós. Senhor, manda a sua água sobre nós, manda sobre uma terra sedenta, exaurida, em nome de Jesus. Tempo de despertamento, tempo de avivamento, tempo de renovo, tempo de poder, tempo de milagres. É tempo de avivamento, e nós queremos mergulhar nessa nuvem de avivamento. Nós queremos mergulhar nessa onda de avivamento. Reveste essa igreja com, Senhor, o teu revestimento de poder, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que a unção de amor que desceu sobre mim no meio do deserto da Judeia, que possa descer sobre a nossa igreja. Sim, Senhor, nós amamos Israel. Sim, Senhor, nós amamos Ismael. Sim, Senhor, nós respondemos ao chamado de forma total. O Senhor amou tanto um quanto o outro. O Senhor ama tanto um quanto o outro. Por isso eu declaro salvação sobre Israel, salvação sobre Ismael, em nome de Jesus. Senhor, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Cobre-nos com teu sangue precioso. Que a unção de milagre que está aqui possa nos seguir durante toda essa semana. Que o avivamento possa perseguir, Senhor, cada um no seu momento de oração. Senhor, que haja fogo no momento de oração e de adoração. Que haja abertura de céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Céus rasgados, céus abertos sobre você. E eu declaro que a glória, a graça e o poder de Deus e o shalom de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.